Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. De novo, eu não posso falar, mas eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas a gente vai estar passando isso daqui no ar. Mas, olha só, estamos a primeira vez gravando na Sala de Lata do Teu Podcast, que são os estúdios da Teu Serviços, da Teu Coworking, da Teu Espaços Compartilhados. E nada mais bacana do que trazer para um espaço desse o canal mais colaborativo do comércio exterior, Plug Comex. E nós temos aqui, abrilhantando o nosso espaço, duas figuras do Comex. E olha só, que já têm os seus canais de divulgação e que já estão no ar e que fazem sucesso. E trouxemos eles aqui para testar. Vamos ver se vocês curtem, né, galera? Temos aqui André Vilela. E aí, gente? Do canal Bastidores do Porto. E Ana Dornelas, o glamour do comércio exterior. Eu não canso de falar, mulher, porque tu é minha inspiração, viu? Olha, que prazer ter a tua amizade, o teu carinho, a tua companhia. Você também. Mim também. Valeu, você é demais. Muito obrigada por vocês estarem conosco e vocês toparem. Quer dizer, toparem não, porque vocês foram avisados agora, né? Chegaram aqui, receberam a informação que vocês iriam ser os cobaias da Sala de Lata, né? Ainda bem que a gente não pôs ratinho para fazer isso, né? Colocou vocês. Mas olha só, hoje o papo aqui está muito aberto. Nós vamos falar bastante com vocês a respeito desse projeto de trazer compartilhamento de conteúdo para a galera que está ali do outro lado ouvindo a gente, né? E o conteúdo muito focado na história, do que nos trouxe aqui. Quem somos nós, o que nos formou. A gente estava falando há pouco, né, Vilela? Uhum. Será que um dia nós vamos nos aposentar? Eu acho que não. Eu não vejo assim, porque a gente vive muito isso aqui, a gente vibra muito com isso aqui, né? Comércio exterior. Não é nem o comércio exterior, mas a relação humana é muito agradável, né? Eu não sei vocês. Eu, quando comecei a trabalhar com comércio exterior, a coisa que mais me encantou é nunca ter um dia igual ao outro. Isso não tem. E você sabe que eu tenho uma filha que ela é super estruturada. Eu sou completamente desestruturada, meu perfil, né? Mas eu tenho uma filha que ela falou pra mim, mãe, a coisa que eu mais odeio na sua profissão é que nunca tem um dia igual ao outro. Não. E pra mim foi a coisa que mais me encantou na vida. Eu saber que um dia que eu chegasse no trabalho, eu iria ter aquele dia de trabalho e o dia seguinte iria ser sempre diferente do dia anterior. Eu não sei como é que é pra vocês isso, mas na minha vida tem sido assim. Será que é o comércio exterior? Será que é a comunicação? O que é que transforma? Ana, o que é para você que transforma esse nosso dia que nunca é um dia igual ao outro? Porque não é. Na sua vida também é assim, né? Eu acho que eu acho que na verdade é do ser humano. Só que tem ser humano que não aceita. Porque eu acho que a vida da gente tem que ser assim. Pelo menos a minha, não sei se a minha é uma loucura hoje mais do que nunca. Então, eu gosto de acordar e falar, nossa, como vai ser o dia hoje? Às vezes eu sei até o que vai acontecer, né? Reunião, viagem, agenda. Mas dentro do que vai, dentro da reunião, dentro da viagem, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E você, Vilela, como é que é a tua vida aí? Né? Não, eu tenho uma vida regrada, eu gosto de ser pontual, né? Mas eu percebo que se você começa a achar que tudo está muito programadinho, perde um pouco do sabor. Então, essa coisa que o comércio exterior traz pra gente, como um deadline, que aí o navio adianta, atrasa. Um demurrage. Né? Um demurrage que a gente adora, né? A história do demurrage também é bacana. Quem nunca passou por um demurrage, né? Eu tenho um marido, gente, que eu casei faz pouco tempo, né? A gente tá junto há 9 anos, mas a gente resolveu casar agora. Então, agora eu sou a senhora Hit, ó. Maravilhosa. Ô, Glória! Ô, Glória! E ele falou pra mim, quando a gente se conheceu há 9 anos atrás, né? Que eu vivia falando, porque o demurrage do navio, o demurrage do container, o demurrage. Teve um dia, esse homem chega em casa e fala, amor, deixa eu te fazer uma pergunta, esse negócio aí do demurrage é francês, né? Falei, deve ser. Ele falou, então, esse negócio aí, quando é que você vai fazer aqui em casa esse prato? Porque é tão bonito você falar demurrage. Eu falei, tá na hora da nossa relação significar. Tá na hora de você fazer um curso lá na Aduaneiras para aprender o que é esse negócio de demurrage. Porque um prato chamado demurrage acho que não seria tão saboroso. Não, ia ser meio fel, né? Meio amarguinho, né? Meio estranho. E Vilela, conta pra mim essa história do canal que você emplacou aí. Conta pra mim o que foi essa loucura de você abrir esse canal. A verdade é assim, tudo começou com a Mega Sena. A Mega Sena? A Mega Sena que eu não ganhei, né? Eu participei de um grupo, nós tínhamos um bolão
E apostavam já há uns 2 anos. E toda semana, acumulou, vamos lá, todo mundo faz o Pix. Só que depois de 2 anos você já deu uma relaxada boa, né? Eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse ganho na Mega Sena. Eu nunca consegui ganhar nem em eu. bingo de colégio, não ganho, né? Quanto ganhei mais nada. Mega Sena. É. Né? Então, eu falei, não, aquela semana eu estava na correria. Eu falei, não, deixa pra semana que vem, isso aí não vai cair. E aí, realmente, naquele sábado, o telefone começou a tocar um pouco demais e eu caí na besteira de olhar. Falei, ganhamos. E aí, o pior, sozinho. Oi? Era um grupo de 44 ganhadores da Mega Sena lá em Santos. Isso foi uma... Isso acabou com você? Olha, Ale, olha, vou te falar que no primeiro momento eu me senti o pior dos homens na face da terra. Eu falei, cara, eu merecia muito isso, mas não aconteceu. Então. E depois de uma certa idade, já estou com 57, na época, ano passado, né? Foi ano passado, eu estou com 56. Eu falei, cara, eu costumo tirar algumas lições, até de quando acontece alguma coisa de ruim comigo, eu tenho que entender o porquê. Não é porquê, é pra quê? Né? Então eu falei, cara, algum motivo tem a não ter ganho. E eu vi gente que ganhou ali, que, poxa, precisava muito. Entendi. Porque era uma senhora, a mais humilde, que apareceu, inclusive, no Fantástico, ela teve a casa dela invadida pelas águas numa chuva de fevereiro. Caramba. Dia 2 de abril caiu 2.800.000 na conta dela. Meu Deus do céu. Que coisa boa, né? Né, não? A gente tem que ficar feliz, Eu né? fiquei muito feliz. Que Eu fiquei bom. radiante pelo pessoal. E aquilo, naquele primeiro momento, a minha esposa ficou em choque, claro. Né? Ainda bem que vocês não tiveram nenhuma DR Não. pra resolver naquele dia. Ela dali pra cá, toda vez que ela me diz assim, saiu algum bolão aí? Você já jogou? Pix pra isso nunca mais faltou. De novo, eu te largo, entendeu? Mas aquilo aconteceu numa semana, deu aquele burburinho todo. O Fantástico, o Ernesto Paglia foi lá querer gravar. Obviamente, os ganhadores não quiseram aparecer. Claro, motivos por razões óbvias. Que já tinha né? vazado, inclusive, nomes. Então, Puxa. foi muito triste aquilo. E aí, alguém que não ganhou quer se apresentar. E aí, o cara aqui que é mais tímido, né? Como eu. Você quase não fala, Não né, gosto de Vilé? falar. Você tem Eu falei, problema de relacionamento eu sou com as câmeras. Exato. Eu faço análise para mim, Pra para você essa poder timidez, pôr né? pra fora tudo aquilo que tá dentro, né? Entendi. Então, aí eu falei, eu paro, uma boa. Na semana seguinte, meu filho trabalha com eventos, com gravações e tal, e ele foi chamado numa rádio lá de Santos. Acho que pode falar também o nome da rádio, né? Na Jovem Pan. Eu acho que não tem problema nenhum. Pode Ele sim. foi na Jovem Pan. E aí, quando ele chegou, qual era o assunto? A Mega Sena. E o cara lá na televisão dando risada e perdeu. Aí meu filho olhou pra cara de todo mundo e falou, é meu pai. Nossa. Como é que é? É meu pai. E aí, uma das pessoas que estava na mesa era uma das sócias da rádio local. E aí perguntou, mas teu pai está muito arrasado? Falei, não, meu pai nunca sonhou em ganhar na Mega Sena. O sonho dele era ter um podcast. Sobre Porto. Ela falou, gostei, me dá o telefone do teu pai. A pessoa da Jovem Pan. Isso. A dona. Me ligou um dia, não identificado, mas eu tenho muito cliente que eu não tenho o número gravado, Claro. atendi e ela se identificou, né? Olha, aqui é a Mirene. Eu falei, eu já ouvi esse sobrenome, né? Mendes. Estamos falando abertamente. Não tem problema. A Mirene Mendes. Eu falei, puxa vida. Ela falou, olha, eu gostei, eu queria escutar mais sobre esse teu projeto. E aí eu levei. Não deu certo porque a gente, para levar um negócio para nível Jovem Pan, você tem que ter um patrocinador Master, Plus, Advanced. E assim, eu percebo que hoje, essa iniciativa de nós termos podcasts, não precisam ter esse custo tão alto. Não há necessidade. Aquilo ali é uma rádio Exato. aberta Uhum. para um público-alvo X. A gente conversou um pouquinho até sobre isso no nosso bate-papo, né? Antigamente, a mídia, ela era centralizada para os distribuidores. Hoje, a mídia, ela está popularizada a partir da internet. Total. Né? E conteúdos de qualidade estão disponíveis. Sim. E eles estão acessíveis às pessoas. Sim. E a pessoas de qualquer classe, gênero, idade. Existem consumidores para qualquer público, Sim. desde que aquele conteúdo seja de qualidade, no sentido de que aquilo que você está entregando traga algum tipo de valor para quem está consumindo. E tem público para tudo. Vamos combinar, né? Tem muito público. Eu acho que eu gravei o piloto com essa nossa querida amiga aqui, Ana Dornelas, e eu falei para ela, chama mais alguém, para não ficar só um bate-papo com 2 pessoas, né? Como você está nos proporcionando hoje. E eu falei, chama quem você quiser.
A gente bate uma bola, vê se... Wagner Ronaldo. Eu falei, pô, isso aí, meu amigo, eu tenho um carinho por esse cidadão. Porque eu falei para ele, eu falei, mas quem você quer que chame? Não, você que sabe. Eu falei, não, tem que ver, porque pode ser a pessoa que eu vou chamar. Sim, aí eu não topo. Aí eu falei, ele falou, nem pensar. Você já queria polemizar, né, Ana? Não, na verdade eu brinquei, né? Ele falou, nem pensar. Eu falei, uai, mas você estava colocando, eu vou escolher, mas você tem que aceitar. Então, mas aí eu escolhi. Mas eu conheci histórias do nosso amigo Wagner Ronaldo que eu nunca imaginei. Caramba. E aí ele falou no programa, e eu acho que isso é legal você registrar também, porque a gente começa a abordar numa gravação dessa coisas da nossa vida pessoal que muitas vezes o meu neto um dia vai ter. E às vezes ele nem imagina que aconteceu aquilo contigo naquele contexto profissional. E aquilo pode fazer tanta diferença na vida do teu neto, para ele se ressignificar, para ele se significar, se encontrar, descobrir. Né? É porque a gente fala, a gente está aqui para aparecer, porque você vai ter a tua história. Eu me preocupo mais em passar a minha imagem para os meus queridos, sejam eles parentes de sangue ou não, do que muitas vezes para o público em geral, que realmente não vai interessar. Mas quem conhece a gente um pouquinho, tem aquela curiosidade, né? Quem é esse palhaço, né? Literalmente. Eu sempre fui assim, Ale. Desde garoto, eu fui tímido. Você tem uma história bacana que você me contou, né? Da onde você veio mesmo com esse sotaque todo carioquês, então, meio cientista? Meio carioca, né? Conta pra mim. Mas a minha origem de nascimento, ninguém imagina. Eu sou gaúcho de fronteira. Olha, depois dessa, gente, eu entendo que demorra de pode ser pra vocês. Jaguarão é uma cidade que fica no extremo sul do Brasil e só não é famosa por causa de Chuí, né? Porque quando a gente aprende na escola pontos extremos, o arroio é Chuí. Se não fosse Chuí, era Jaguarão. Eu estava famoso. Sim. Mas ninguém sabe onde fica Jaguarão. E eu, com 15 anos de idade, resolvi me aventurar e conhecer minha terra. Eu falei, pai, me leva lá em Jaguarão, 15 anos. Pega um ônibus aqui em Santos, desce na rodoviária do Jabaquara, vai até o Tietê, pega um ônibus para Porto Alegre, Pelotas, Jaguarão. Eu falei, mas como assim? Vai! Eu falei, sozinho? Sozinho. Eu meti uma mochila e fui. Com 15 anos de idade. Naquela época... Não tinha nem autorização de viagem, não precisava. Não tinha necessidade disso. Cheguei em Jaguarão, naquela casinha. Jaguarão é até hoje o mesmo tamanho. Nada mudou? Nada mudou. É uma cidadezinha bem pequenininha mesmo. Você tem parentes lá ainda? Não. A única coisa que eu percebi que tinha foi quando eu cheguei na porta da casa e fiquei naquela viagem. Vocês imaginem, 57 anos atrás, eu nasci com parteira. Não fui nem para o hospital. Minha mãe me teve, uma mulher de 1,50 m, teve um cara com 54 centímetros. Corajosa, né? Pesando 4,7 kg. Mamãe forte, hein? Essa mãe não é brincadeira, não. E com parteira. E aí eu volto depois de 15 anos, chego na porta da casa, estou olhando, abre a porta uma senhora. Tu queres, guri? Eu falei, eu vou achar que é... Né? Assalto. Eu falei, não, senhora, me perdoe, é que eu nasci nessa casa. Ela, Andrezinho. Eu falei, como assim? A parteira. A parteira estava lá? A parteira e foi minha ama de leite. Meu Deus, que loucura isso. E cadê que ela me deixava voltar para Pelotas, que eu tinha que voltar no mesmo dia? Ela falou, não, você vai dormir aqui. Você vai dormir na cama que você nasceu. Existe a cama? Pois existe a cama. Você vai dormir aqui. Então, assim, eu saí de Jaguarão com 3 anos de idade. E aí, por incrível que pareça, eu tive um problema, eu devia ter comentado isso com o Polito, quando eu conheci no teu casamento. A minha mudança de Jaguarão para o Rio de Janeiro me fez parar de falar. Eu fiquei mudo. Minha mãe me levou no fono, e aí perguntou pro fono, escuta, ele... Não fala mais. Não está falando mais. Você tinha 3 anos, 3 anos. E aí o médico perguntou, ele teve algum trauma? Eu falei, não, trauma não, mas nós mudamos do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Eu falei, não está entendendo a língua. É um trauma, né, gente? A gíria. A gíria. A gíria do carioca é completamente diferente do gaúcho. Mas 3 anos, né? Não tem como. Eu não entendi a língua. Eu falava, mama, quero leite. Eu escutava a rádio uruguaia, porra, em Jaguarão. Sim. Então eu dizia, mama, quero leite. Entendeu? Então, quando chegou no Rio, os caras começaram a falar comigo, eu falei, que língua é essa que eu não estou entendendo? Fiquei mudo. Aí comecei a entender. Pega rápido, né? Com 3 anos de idade, você pega uma facilidade. A gente é uma esponjinha quando é criança, né? Essa idade que a gente tá é mais difícil. Realmente que foi muito rápido eu voltar a falar. E aí eu comecei a me articular. Mas eu ainda fui tímido até, acho que até tempo estava na faculdade.
Até a faculdade? Até a faculdade. Você era mais tranquilinho, mais quietinho? Eu era muito quietinho, era muito tímido, eu era aquele cara que ficava no fundo da sala. E você fez direito? Direito, pois é. Caramba, quem que te influenciou para ir Na pra parte de verdade, direito? a faculdade em si foi obrigação do meu pai. Tá. Porque eu não queria fazer faculdade. Entendi. Eu não queria fazer faculdade. Eu queria, talvez, sim, trabalhar no Porto, mas não fazer faculdade. Mas o meu velho tinha formação em direito, ele era fiscal da Receita Federal. Hoje eles usam o nome auditor fiscal, né? Uhum. Era fiscal da Receita Federal. E ele veio trabalhar em Santos por conta da alfândega. Tá. E aí nós mudamos obrigatoriamente para Santos e ele falou, você vai fazer direito. Eu falei, direito, pai? Vai fazer direito. Eu gostei. Eu acho que foi a única vez, né, Ale, que eu comecei a levar a sério um estudo. Porque a época de colégio era terrível. Eu devo muito à minha mãe. Eu não sei como eu cheguei à faculdade. Mas Deus é bom, filho. Olha só. Mas porque área de exatas, né? Esse negócio de matemática, física, química, então. Meu Deus, eu não sei como é que eu passei naquelas matérias. Nem você sabe até hoje para que você estudou aquilo, né? Não, eu tenho fórmula da fotossíntese em cabeça porque o professor era muito bom. Aí ele deixou alguma coisa ali. Deixou, mas ele ensinava a gente a cantar a fórmula da fotossíntese. Colégio objetivo. Poder gravar, né? É porque era um pessoal que estava mais ligado para a parte de vestibular, né? Então eles viam aquela didática para você gravar. Para poder gravar. Né? Você sabe que eu participei faz pouco tempo de um evento do pessoal da Sampo chamado Be The Future. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Com um cara assim que para mim é muito querido, chamado Ivan Moré, que tem um podcast incrível também, Desobediência Produtiva, que fica a dica aqui, vocês têm que ouvir, que é muito bom. E lá no podcast, durante essa jornada do Be The Future, eles lançaram a Sampo, a Escola de Negócios Sampo, lançou alguns cursos que é tipo de formação estendida, que você consegue fazer ali, que nem se fosse um MBA, né? Depois de 2 anos que você para a faculdade. E um dos cursos ali dentro é aprender a aprender. O que é isso? Nós não aprendemos a aprender. A gente foi doutrinado a ouvir o conteúdo que a gente escutava na escola e repetir. Sim. Que nem gralha. Sim. Ou seja... Decoreba. É decoreba. Então, muita coisa que eu vivi, poxa, desde que a gente começa a estudar até a entrada na faculdade, eu simplesmente não aprendi nada. Foi um conteúdo que entrou na minha cabeça, que eu ouvi, de alguma forma eu repeti, e aquilo fixa, que nem gruda na gente. Sim. Mas, de fato, a gente não nasceu para aprender a aprender. E eu achei super bacana a iniciativa da Sampo de lançar os cursos desse, onde você consegue ter a oportunidade de aprender a aprender. Eu tô lá, tô fazendo meus cursos lá agora dentro da Sampo, tô adorando, viu? É meio que uma análise também, porque eu comecei a reaprender a estudar muito recentemente, porque eu ia naquela também, vamos na decoreba. Quando chegou na faculdade, eu comecei a querer entender, porque realmente você não consegue decorar lei. Não tem como. Tem que ter a lógica, né? É uma lógica, sim, se você for perceber, existe uma lógica, né? Só que já na época da faculdade eu já trabalhava no Porto. A minha primeira atividade profissional, eu queria ser fiscal da alfândega, lógico. Igual o papai, claro. Mas o velho não deixou. O papai não deixou? Não deixou. Meu Deus. Não. Ele falou, isso não é pra ti. E digo mais, se você entrar, eu nunca vou provar que você entrou por mérito próprio. Fui eu que te coloquei aqui dentro. Então... Nossa, aqui... Aí ele me investiu, né, de um patrocinador, e montou uma fornecedora de comida para consumo de bordo. Caramba, um Chip Chandler de comida. Exatamente, Chip Chandler. Muito bom. E como naquela época o Porto de Santos já tinha alguns armadores muito grandes que já tinham as fornecedoras de navio, ele falou, você vai ter que entrar em algum mercado que não tenha ninguém. Naquela época, década de 85, 86, estamos chegando os navios russos com Lada, né? A gente até comentou sobre isso. E aí eu acabei indo visitar o navio russo. E aí, vê como é que é a história. Quando você aprende alguma coisa com muita dedicação, você nunca mais esquece. Eu estou falando que eu não falo com russos há mais de 20 anos, 30 anos, com certeza. E eu sei que até hoje, quando eu chego na frente do russo, eu tenho que dizer, Ochem priatna paz na komtsa. Que pode vai, Timoy Tavares? Misericórdia, o que ele falou aí? Muito prazer em conhecê-lo, como você vai, meu camarada. Que bonitinho. Só o Tavares é que hoje em dia acho que não pode mais, porque o Tavares era soviético.
Mas eu lidava com agente da KGB agora. Que loucura isso. Em Eu 1986. E ficou assim gravado na minha memória, porque isso não foi uma decoreba. Você aprendeu. Ale, você aculturou. A gente aprende, né? Tinha hora que eu entendia. Bom, você viajou o mundo recentemente. Você não percebe que alguma vez você, por mais que você não falasse a língua com fluência, você entendia tudo? Até pela impostação de voz, pelo gestual, pela ocasião, você entende. A vivência pessoal é fantástica, né? Quando você tem isso, né, Aninha? Esse negócio de decorar não é comigo. Eu nunca poderia ser. Ana, eu sou glamurosa, mas não sou atriz. 2 faculdades. 2. Você fez faculdade do quê? Não, na verdade eu fiz economia e completei com administração, que você só completa as matérias, né? Economia é uma matéria que eu não faria nunca. Exatas, puro, né? Exato. Nossa, é um negócio que... Você sabe que era uma das matérias que eu mais curtia na faculdade, era economia, cara? Economia e marketing, não tem nada a ver, né, uma coisa com outra. Como é que uma pessoa consegue gostar de economia e marketing? É caso de estudo, né, gente? Eu fiz faculdade num dos primeiros cursos de comércio exterior que abriu no Brasil. Lá atrás, que eu fui a 2ª turma. Então, os meus professores eram meus clientes. Olha, então, era ruim, era péssimo. Porque eu evitava ir na faculdade. Eu evitava, eu ia só para fazer prova. Porque eu chegava lá, eu tinha uma professora de legislação aduaneira, não sei das quantas, que eu esqueci o nome da matéria. A mulher era minha cliente, ela ia lá discutir comigo embarque, bicho. Eu falava, caramba, não sei o que eu tô fazendo aqui. Né? Meio tô aqui estudando. Não, eu tinha que dar conta dos embarques para ela. Naquela época não tinha internet. Sim. E ela estava querendo te ensinar a fazer o teu trabalho. Não, ela estava querendo que eu falasse para ela o que estava acontecendo na vida dela, dos embarques dela. E assim, uma classe de 180 pessoas. E a aula era eu e ela. Foi estranho, foi bem estranho. Eu fui para comércio exterior. Engraçado que, eu falei para você, né, Ana? O meu sonho não era trabalhar nem com administração. Eu também não queria muito faculdade, não. Quando eu era mais nova, eu fiz teatro, né? Tem tudo a ver com eu fiz teatro um tempo aí. E a frustração do meu pai foi ter chamado ele para uma estreia de uma peça super importante lá no governo Fleury. Na época teve aquele negócio do... como é que chama? Era Projeto Escola Aberta, que eles chamavam isso. Faz tempo. E eles pegavam as escolas e eles colocavam dentro dessas escolas profissionais de arte, da parte de artes, né? E eles faziam alguns concursos. Qual escola tinha se saído melhor? E nós fomos para esse projeto Escola Aberta com a escola e nós recebemos dentro da nossa escola um diretor chamado Marcos Antunes. E a nossa escola foi palco para o Tony Ramos. Então, nós fomos muito privilegiados na época para formar o nosso time de teatro, né? E o engraçado é que a gente acabou ganhando. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Nossa. E aí, foi dos 15 aos 18 que eu vivi essa vida louca de artista. E meu pai falou, não, bem, artista não, senão você vai virar... Não posso falar, né? Papai falou... Não, é verdade. Vamos fazer uma coisa decente, que esse negócio aí não é bacana, não. Não, a Dercy Gonçalves fala que no início de carreira dela, a carteirinha dela era carimbada prostituta. Então, menina, aí papai falou isso. Eu falei, pai, imagina, isso é arte. Ele falou, filha, esse negócio de arte aí eu faço lá com a sua mãe toda noite. Esse negócio aqui não. Minha filha é minha, não. Principalmente porque eu chamei ele pra estreia. E o meu papel aparecia nua, né? Não nua de verdade, porque naquela época não podia, ainda mais que era menor. Claro. Mas eu tava toda de tapa-sexo, colã, né? E eu era uma fada. Eu aparecia completamente pelada por aquele negócio. Meu pai ficou enlouquecido. Imagina meu pai chegando num lugar desse, me vendo daquele jeito. Foi a morte pra ele. Ale, você totalmente, assim, segura do que você tava fazendo. Eu nem aí, bicho. Não tava nem aí. Mas não levava na farra. Você levava já no... eu sentia a responsabilidade. Eu era boa no treco ali. Sabe aquele cara, o Marco Luque, que fazia Sim, o CQC? Claro. Nós dois fomos pares e a gente ganhou primeiro lugar na APTESP de São Paulo. Nós dois. Então eles chamaram, você né, o SBT. Você contracenou com o Marcos Luque? Claro, a gente tem foto junto, hein, uma galera. Eu era melhor que ele, desculpa, né? Então eu preciso falar. Eu acho até hoje. Porque ele é insuportável, tá? Não, desculpa, Marcão. Pessoalmente. Amigo.
Outro dia eu fui encontrar com ele fez de conta que, que eu não existia. Fiquei bem chateada. Aí, mas a gente fez, né? Foi no palco, fizemos o concurso. Lá a gente acabou ganhando os 2 como atores revelações de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí o SBT nos chamou para fazer parte do pessoal lá do SBT e tal. E meu pai não deixou. Aí eu fiquei tão frustrada que eu falei, cara, eu preciso trabalhar, mano, porque esse cara aqui vai ficar me podando tudo que eu quiser fazer. E eu era boa no que eu fazia, de verdade mesmo. Sim. Então eu, com 15 anos, comecei a trabalhar no comércio exterior, comecei a trabalhar sem ele saber. Porque naquela época, diferente da tua, que você podia viajar até sem autorização, para trabalhar, a gente tinha que ter autorização do pai e da mãe. Com menos de 16 anos, porque era menor. Era menor. Né? E aí eu falsifiquei a assinatura do meu pai, consegui um emprego, fui trabalhar. Aí quando ele descobriu, eu já estava matriculada à noite na escola e trabalhando. Né? Foi, pai, te amo. Foi foda. Mas você começou a trabalhar no comércio exterior? Não, comecei a trabalhar com RH. Odiei, chorei todos os dias da minha vida, porque trabalhar no RH é assim, é realmente muito difícil. Tem que ter Trabalhei numa empresa chamada Grupo Paranapanema, não sei se você lembra. Sim. E que fazia contratação de mão de obra para trabalhar lá no meio da exploração de minério. Então você imagina que o pessoal vinha para fazer pedido de emprego, eu ficava na recepção preenchendo as fichas, né, deles, porque eles não sabiam assinar, não sabiam escrever. Sim. E aí, para assinar, a pessoa tinha que assinar a ficha. Tinha alguns que não sabiam. Aí era dedão. Era o dedo. Aí eu brincava, né? Eu falo, tá bom, por extenso. Mas assim, a gente não conseguia contratar toda aquela gente, né? Então foi muito, muito triste. Para mim foi muito difícil passar pelo RH. E hoje eu tenho uma filha que trabalha com RH, né? Olha isso. Olha como Deus é, né? Tava no... Não é fácil. E aí, comecei ali, fui para o Grupo Paranapanema, pedi para sair do RH, me passaram para a exportação, porque eu tinha inglês. E lá eu conheci uma figura chamada Marcos Urbanjos, que ele era diretor da área de comércio internacional. Ele chegava na empresa todos os dias e ele olhava para mim e falava, e aí, minha querida, como você está? Eu falava, tô bem, seu Marcos. Eu estava ali aprendendo, atendendo telefone em inglês, eu era auxiliar de nada, né? E aí eu perguntava, e o senhor como tá? Ele, eu estou sempre de bom para melhor. Essa era a frase dele. Então eu levei isso para minha vida, né? Que mesmo a gente trabalhando no comércio exterior, tendo toda a pressão de um diretor de uma multi, como era o Grupo Paranapanema, né? Ele chegava ali com todo o bom humor do mundo, ele cumprimentava desde a recepcionista, que era eu, até a faxineira, com o mesmo humor, batendo nas costas. Eu aprendi muito com esse homem. Isso é importante. Foi muito bacana para mim, foi um exemplo ali, né? E ele, o seu Marcos, ele avisou, ele falou, o grupo, o dono morreu, que era uma empresa familiar, apesar de ser grande. E o que ia acontecer? As pessoas de menor calão iam ser mandadas embora. Porque antigamente ninguém mandava os mais altos, mandavam sempre os mais baixos. Porque a inteligência do negócio estava na mão da diretoria, né? Não tinha essa popularização do conhecimento. E ele falou, olha, vocês todos aqui vão dançar. Então, como eu não quero ver pessoas que eu criei até aqui irem mal, eu vou apresentar vocês para os nossos fornecedores. E aí eu fui apresentada para a Cobrac. Olha. E eu fui trabalhar com o seu Alcir, com o seu Lourenço, com o Wagner Brito, que depois veio a formar a Frites, e a Frites se tornou a UPS, né? E o seu Manuel. Então, comecei a trabalhar com os 4. A minha entrevista de emprego foi muito engraçada, né? Porque eu cheguei lá, tinha a cartinha lá do seu Marcos Urbanjos, né? Só isso? Só isso? Só isso. E eles falaram, e aí, o seu Marcos falou que você fala inglês, né? Eu falei, falo. Então ótimo. O seu Alcir não falava how to do, né? How to do. Era esse inglês do seu Alcir. Mas era um cara de uma competência absurda. Absurda, uma visão incrível. E perguntaram para mim, você conhece computador? Eu falei, conheço. Ninguém me perguntou se eu sabia usar, né? Porque naquela época você estava no primórdio. Né? Menino, eu tinha 15 anos, eu tô velha, tô com 50. Então tu imagina naquela época, né? Os primeiros era verde, né? A tela, né? Esse daí já era um avanço, né, bem? Já era um avanço. Então eu falei, conhece o computador? Eu falei, conheço. Então tá, então você tá contratada. Foram só essas 2 perguntas que eu recebi. E aí,
Quando eu comecei a trabalhar, que eu sentei na mesa ali, que eu vi aquele computador, já não era a tela verde que eles tinham comprado, era uma super tela azul, bonita, tinha sistema da AT&T, que fazia envio de mensagem, uma loucura aquilo, achava aquilo incrível. Eu sentei, ele falou, então, você pode mandar essas mensagens para mim? Eu sentei, olhei para aquele negócio azul, aquela tela azul na minha frente. Até hoje. E falei, tá bom, eu vou mandar assim. Aí eu fiquei acho que uns 15 minutos olhando para a tela do computador, nisso entra o Wagner Brito, né? Falei, quem é essa moça aí? Ah, a gente contratou, ela conhece o computador e ela fala inglês. Aí eu falei que eu conheço, não falei que eu sabia. Aí o Brito sentou ali comigo, me ensinou, teve paciência. Isso foi bom. Pois é, ele teve paciência comigo. Eu conheço, mas não sei lidar. Não, já ouvi falar, né? Alguém me perguntou se eu conhecia, eu falei que sim, tinha lá a assinatura do seu Marcos Urbano, sentei ali e comecei a trabalhar, né? E não, assim aliás, foi. Eu vou fazer uma parte aqui, porque esse estúdio tá tão maravilhoso. Você tá de parabéns. Ô, menino, vamos fazer propaganda do estúdio, uma coisa linda, né? Tá inaugurando hoje, não é isso? Tá inaugurando hoje, vocês são os Estúdio cobaias. Então. Cara, eu fiquei a sala da encantado, gente. Isso aqui tem um astral, não é aquele padrão de podcast tudo bonitinho, cortininha. Não, isso tem uma vida aqui dentro. E funciona, vocês viram que funciona tudo aqui? Não, tudo não é possível. Colega, tá tudo funcionando. Até a Manuela tá aqui, que a gente não podia deixar, tô falando do que tem que funcionar, porque tudo tem coisa em volta da gente aqui que não deve funcionar. Mas se você for olhar ali, ó lá o reator ali, ó, tá vendo? Tem um reator atrás de você, ó, ele funciona direitinho. Tá vendo? Aqueles medidores ali também, ó, de pressão, é tudo de cabine de avião. Isso aí funciona tudo direitinho. Gente, isso aqui é bacana. Essa mesinha aqui, ó, fuzilagem de avião. Não podia ser diferente pro comércio exterior, isso aqui é um telefone, tá, gente? Pra quem não conhece, isso é um telefone. Isso aqui era da época da tela azul do computador. Tá? E de discar. E, ó, se pôr um número, um negócio aqui, vai funcionar. Vai funcionar. Aliás, nós vamos deixar uma linha aqui para a próxima vez, para as pessoas poderem ligar e a gente atender ao que é ao vivo, né? Das perguntas e respostas. Vamos fazer isso. Vocês veem mais velhos, né? Falando assim, liga para mim. É isso aqui, aí. Ó, era isso aí. Liga para mim. Não é para mim. Não, é liga para mim. É isso né? mesmo. Mas eu tenho que falar, liga para mim. Não é mandar o WhatsApp. Não, nem mandar. Manda o WhatsApp. Não, é ligar. Direct, WhatsApp. Mas o Telex você pegou, não? Eu fui contratada na Cobrac para ser auxiliar. Olha que bonito, auxiliar de... Como é que era? Espera que eu vou lembrar o nome. Eu saí de contínuo de lá da Paranapanema e fui contratada como auxiliar de comunicação internacional, que era justamente passar telex. Entendeu? É a comunicação. Era telex é a comunicação. Comunicação internacional, pré-alerta. Você ouviu falar em pré-alerta? Eu fazia pré-alerta nas letrinhas ali, a gente gravava tudo. A gente mandava... Teclado de Olivetti ainda não pegou? Teclado da Olivetti. A gente mandava jornal pro Japão, né? Tinha os meninos lá da exportação, tinha uns 50 rapazes. Nessa época, a mulher era bem raro, né? Muito. Era bem raro. Então, era eu e mais 3 numa empresa que tinham 100 homens, mais ou menos. Era mais ou menos essa proporção que tinha. E aí a gente fazia, né, os pré-avisos de embarque do pessoal que fazia os embarques de jornal, porque você tinha que mandar hoje para a hora que chegasse o jornal lá no Japão, a alfândega ser imediata. Então, era tudo feito por telex. A gente tinha um negocinho desse na mesa, na área de exportação, que era vermelho, era linha vermelha, que a gente fazia, só levantava assim, o negócio era linha direta com a Varig, para poder fazer as reservas de praça com a Varig, para poder embarcar o jornal. Eu não peguei telex, quer dizer, eu peguei o finalzinho, já peguei início do e-mail. Mas você sabe? Não, minto, é fax. Fax foi fax. Então, o facsímile. Foi fax. Isso que eu ia te falar. Quando falaram para mim assim, ó, a gente tem um novo equipamento, que eu era auxiliar de comunicação internacional, né? Tá. Então, eu tinha que saber usar o computador das mensagens do AT&T, eu tinha que saber usar o telex, a máquina de escrever, porque eu fazia toda aquela comunicação para o Banco Central, de que ia fazer remessa cambial e não ia, enfim. E tinha também que ter o tal do fax. A hora que chegaram lá, o fax, a moça chegou e falou assim, então, agora a gente tem um novo equipamento que você precisa aprender. Eu falei, tá bom. Mas é fácil. Me dá o sinal, não era? É. Você ligava? Eu ligava, você me dá o sinal? Você me dá o sinal? Era assim, né? E aí, o dia que eu vi aquele negócio que o cara lá do outro lado do mundo mandou um documento para mim, chegou na mesma hora, ele ligou e falou, você recebeu?
Eu falei, isso não pode ser de Deus. Isso é do demônio. Isso é do porque capeta. Não é possível. O negócio passa ali, chega aqui, já espelha aqui. A mesma coisa que ele falou lá já está chegando aqui. Não é possível. Agora, vocês veem como estão as tecnologias agora, né? Então, mas eu fico assim, eu fico pensando. Hoje eu te entendo porque você é uma pessoa tão fácil de se comunicar. Porque você já falava inglês, você já se relacionava com outros povos em outros lugares do mundo, né? Já. Mas a primeira ligação foi difícil. Wagner Brito na minha frente, toca o telefone e eu atendo. Hello! Alessandra! Eu, ok, bye. Essa foi a minha primeira chamada telefônica com o Wagner Brito do lado. Você tava tímida. Porra, um puta medo de um cagaço, bicho, porque eu nunca tinha ouvido uma pessoa do outro lado do mundo falar em telefone comigo. É lógico, você faz inglês, você estuda. Um cursinho é uma coisa. E depois tu vai pegar o telefone e atender num ambiente de escritório, é completamente diferente. O teatro não ajudou nessa... Ajudou muito, porque, tipo assim, eu metia... Desculpa, eu metia o foda-se e fazia, mesmo não sabendo, né? Tá com medo? Vai, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso que eu falo, Era isso. Tem que ir, porque eu acho que uma coisa que a gente tem muito em comum, eu não sei, não diria para você que eu gostaria de ter sido artista. Não. Mas jornalismo eu deveria ter feito. Então, foi a faculdade que eu queria ter feito. Aí comecei no comércio exterior, veio essa oportunidade de trabalhar com isso. Eu me apaixonei porque não tinha um dia igual ao outro. O ambiente era completamente louco. Era uma coisa... Era uma gritaria, aquele escritório. Parecia a bolsa de valores. Era uma loucura. Delícia. E eu amei. Eu falei, gente, eu me achei. É isso aqui. Eu tenho que trabalhar num hospício e comércio exterior. Olha a imagem era o que eu queria naquela época. Eu me encontrei. E comecei a trabalhar. Fiquei lá 1 ano e meio e tal. E eu prestei faculdade, porque eu tinha que prestar a faculdade. E eu passei na faculdade que eu queria, que era jornalismo. Só que eu passei numa federal. E aí eu teria que largar o trabalho para ir para federal. Eu falei, o quê? Aí daqui a pouco meu pai não vai deixar fazer o que eu quero. Eu vou largar o dinheiro que eu tenho, que hoje eu me banca para eu fazer o que eu posso? Não vou, não. Aí sentei na frente lá do dono e falei, então, olha só, seu Alcir, passei lá na faculdade de jornalismo, né? Eu falei, é mesmo? Eu falei, passei lá em jornalismo. Eu falei, mas você não vai frequentar, né? Porque eu já estava tão integrada com a empresa, a loucura fazia parte de mim, eu fazia tanta parte da loucura, que largar um funcionário que ganhava meio salário mínimo como eu, para pegar outro, para começar tudo de novo, era muito difícil para a empresa, né? Sim, falou, fica tranquila que você vai fazer comércio exterior. Pode prestar que você vai fazer comércio exterior. Ele que te empurrou pro comércio. Me embarcou pro comércio exterior. Você já estava fazendo, claro. E foi por isso. Mas não era a minha vontade. E por que não era a minha vontade? Não contei pra vocês, né? Acho que pra Ana eu contei. Eu tenho uma mãe que trabalhou a vida inteira fora de casa, desde que tinha 15 anos de idade também. Só que diferente de mim, que pulei em um monte de empresa e depois fui abrir a minha própria empresa, ela trabalhou durante 40 anos numa única empresa. Fazendo o quê? Comércio exterior. Então, eu jurei para mim que a última coisa na vida que eu ia fazer era comércio exterior. A minha mãe trabalhou numa empresa chamada Casa Fretem. Até tem um episódio aí no canal, depois vocês podem olhar, que eu trouxe ela para contar a história dela no comércio internacional. Eu assisti. É muito bonitinho. Minha mãe, há 3 anos atrás, teve um AVC e ficou bastante comprometida a parte cognitiva, mas mesmo assim ela conseguiu gravar esse podcast e ela trouxe toda a história da Casa Fretem, que durou 134 anos e faliu no Brasil. Então, assim, eu tinha certeza na minha vida que eu ia fazer qualquer coisa, mas que eu não iria trabalhar com comércio internacional. Prestei para jornalismo por causa da frustração de não poder ter seguido a carreira na parte de artística e tudo mais, né? Claro. Mas eu me descobri que tudo aquilo que eu tinha aprendido até aquele momento fez toda a diferença para mim na hora de trabalhar com comércio exterior. Exato. Porque, cara, a gente, quando está do lado do prestador de serviço, geralmente você não tem o veículo de transporte, você não é alfândega, você nem sempre é o cara que está ali para falar sobre a legislação aduaneira e transcrever e declarar e ser o declarante para o teu cliente. Nem sempre você está do lado do importador e do exportador, tá? Mas você faz a diferença quando você se comunica. Quando você consegue interligar todos esses pontos e trazer valor para a cadeia, a famosa cadeia logística, né? Sim. E eu me descobri ali. E ali foi a grande sacada e eu nunca mais quis fazer outra coisa da minha vida. Eu comecei a botar essa vontade de falar para fora
Nos anos 2002, mais ou menos, eu já era bem comunicativo, sim. Você sempre trabalhou na área comercial, né? Ou atendimento ao cliente. Ou atendimento sempre ao cliente. Com cliente, sempre lidando com cliente. Então, a tua paixão sempre foi ouvir o cliente. Exatamente. Legal isso. Conversar, trocar ideia. Em 2002, eu tive uma oportunidade numa transportadora de começar a receber turmas de faculdade. Nós falamos do Marcelo Medeiros hoje. Marcelo Medeiros era filho de um despachante aduaneiro da velha guarda que eu digo, coisa de 40, 50 anos atrás. E o Marcelo foi meu colega de turma de infância, como nós comentamos hoje. E ele se tornou professor da UNAERP, no Guarujá. E um dia ele falou, poxa, Vilela, eu gostaria de levar uma turma de faculdade para ver de perto um contâner, empilhadeira. Posso levar lá na empresa que você trabalha? Falei, pode. Marquei um dia com o patrão, falei, olha, é no sábado, né, que é mais devagar, não tem tanto risco. Só que veio um ônibus com 30 alunos. Entendi. O risco que era para ser um... Eu fiquei naquela, eu tinha que comboiar todo mundo para não sair do lugar, né, e tal. E a molecada de que idade que era? 22, 23 anos. Já turma era de faculdade mesmo, turma de faculdade, né? UNAERP. Tá. Os alunos que estavam entrando na turma de faculdade. E esse pessoal estava entrando em administração, comércio exterior. Já tinha comércio exterior. Já tinha comércio exterior. Legal. Isso foi em 2002. Tá, já estava popularizado. Já. E aí ele trouxe a turma da UNAERP. E foi a primeira vez que eu falei em público, eu adorei aqui. Você curtiu, né? Oh. Era para ser uma visita técnica de 1 hora, virou quase 4 horas. Os caras chegaram 9 horas da manhã, saíram de lá mais de meio-dia. Eu fiquei louco com aquilo, adorei, levei eles no pátio, mostrei os contâneres. Porque tem muita coisa que a gente não vai aprender em faculdade nunca. Verdade. Por mais que você tenha um plano de ensino, o professor faça de tudo para que tenha tudo no plano de ensino, tem coisa que não vai ter. É no dia a dia. Você só vai aprender na marra. É na marra. Eu acho também. Né? E ali eu tive... Desculpa, pode falar. E ali eu tive a oportunidade de começar a dizer, nossa, gente, eu posso passar para o pessoal o conhecimento. E o mais engraçado é que eu já vi muita gente falando sobre isso, você só aprende mais quando você ensina. Porque você se ouve. Isso é terapêutico, inclusive, né? É. E você se achou, né? Ele se achou, né? Não, e dali veio para quem era tímido. Pois é, e ali veio o convite, inclusive, para me virar professor da UNAERP. E eu falei, só. Gente, peraí, eu não tenho sequer pós-graduação. Ele falou, não estou te perguntando isso. Prepara uma aula teste. Eu falei, eu não sei nem o que é aula teste. Tá, então você vai preparar uma aula sobre avaria. Falei, mas como preparar uma aula? Pô, você não falou para os alunos sobre várias coisas que você vive dentro de uma empresa de transporte rodoviário? Prepare uma aula sobre avaria. Uhum. Tá bom. E eu fui para uma frente de uma banca, como se fosse um TCC. Tinham 7 professores. E você não se constrangeu? Deu aquele friozinho na barriga. Vai com medo mesmo, né? Primeira vez, na frente de só pessoal com pós-doutorado. Mas você sabia que ia acontecer isso sabia, ou não? Sabia. O Marcelo me pediu, prepara uma aula de 50 minutos. Mas não te falou que ia ter 7 pessoas para... Não, isso que eu estou perguntando eu achei que era disso. uma entrevista com uma pessoa na minha frente, o Marcelo do lado, talvez. Cheguei lá, uma banca. Uma galera. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu não agora? defendi tese nem na faculdade de Direito, eu não concluí, eu concluí a faculdade, mas não fiz a OAB. Não fiz, eu já estava no comércio exterior há muito tempo. Eu tive um professor de Direito Criminal, promotor de justiça em Santos, muito bom por sinal, uma excelente oratória, o Borba, e ele falou, você ainda vai trabalhar no Direito? Eu falei, vou não, professor, eu sou do comércio exterior. Um dia cheguei em casa uma convocação para ser jurado do Tribunal do Júri. Caramba. Eu falei, eu não sei nem o que é. Quer dizer, sabia por causa da faculdade. Quando eu chego lá, quem era o promotor que tinha me convocado? Eu não falei que você ia trabalhar nessa área. Eu falei, professor. Isso foi jogo baixo sujo, jogo né? baixo. Me trouxe aqui pra dentro. Então, cara, eu podia te convocar para ser mesário de eleição. É mais tranquilo aí, ó. Você saiu mais, você saiu não vai ser mais convocada para eleição. Eu falei, não. Ele falou, não. Mas não deu certo. Eu cumpri meu dever cívico durante 4 anos. E aí eles dão uma carta de que você não precisa mais. Mas eu já trabalhava na área e eu gostava muito do comércio exterior. Essa incerteza do que é o dia seguinte, você tem que usar o raciocínio 24 horas, você tem que pensar na lógica da coisa, saber aquilo que você não vai dar certo e você conseguir transmitir de uma forma educada, para quem precisa, palatável para quem está do outro lado. E olha, eu acho que os anos vão ensinando a gente a como a gente passar essa mensagem, né? Que o gato subiu no telhado. Né? Experiência, né, gente? Eu não sei você, Aninha, na área de comunicação, né? Que a tua área é comércio exterior por conta
de todo o glamour que você representa a nossa área. Coraçãozinho para você, né? Linda. Mas quando a gente fala em comércio exterior, as notícias, se você tiver uma boa no dia, você tem que levantar a mão para cima, porque todo o resto, em quem presta serviço para o comércio exterior, são más notícias. Eu não sei quanto tempo vai levar para o programa ir para o ar, mas eu acabei de receber uma notícia antes da gente começar a gravar que os transportadores rodoviários autônomos do Porto de Santos estão querendo parar. De novo? Eu vi isso também. Olha, geralmente aqui a cadência do programa está sendo bem rápida, principalmente porque agora a gente tem um estúdio profissional, né? Aliás... Maravilhoso. Glamuroso. Então, essa coisa de editar, de mandar... Aliás, próximos programas devem ser ao vivo. Nossa, aí é responsa demais. Então, mas nós estamos nessa pegada para poder aprender, porque a gente não é fraco, né? A gente tá com medo, vai com medo mesmo, né? Os próximos devem ser, assim, ao vivo. Mas eu acho que o assunto comércio exterior, né? Você não tem o que falar. Você vai falar... Quem vai falar? Fica aquela coisa muda. Não, aqui tem assunto. Então ao vivo vai ser excelente. Se deixar aqui, haja corte aqui para segurar a gente, viu? Então, já que vai ser ao vivo, tem mais assunto. É que a minha preocupação maior hoje é você ser mal interpretado, né? Por mais que a gente pense... Comunicação. Isso que é perigoso. Esse estilo de você ter no mínimo 3 pessoas fica legal por causa disso. Enquanto um fala, o outro pensa. Exato. Você não chega a ser afoito para não deixar... É a primeira vez que a gente faz assim aqui no Plug Comex, porque sempre foi de dois, né? E eu quis provocar essa coisa de fazer nós três para a gente sentir a dinâmica, porque é a primeira vez para mim também ter 2 estrelas na minha frente. Não 3. Não, detalhe, não me avisou. 2 não, 3. Eu, se fosse ela, falaria 3 estrelas. 3, 2. Então, 3 comigo. É que eu sou mirde, né? Pois sim. Mas olha só, falando um pouquinho sobre quando vai pro ar, provavelmente com essa tecnologia toda, daqui 2 dias já deve estar no ar. Então a gente pode falar muito bem do problema que a gente enfrentou aí na segunda-feira com a suspensão dos radares, né? Que foi uma loucura. Foi. E também com relação à greve. Nós estamos no meio de greve. Sim. Nós estamos com greve anunciada desde da semana passada pelos auditores. E com certeza, gente, vai estar afetando muita gente essa semana, a próxima. E é bacana a gente falar hoje, o Vilela está numa área alfandegada de zona secundária. Sim, né? Aqui em São Bernardo. Aqui em São Bernardo do Campo. E a gente sabe que, inclusive, na zona secundária, a gente deve ter algum tipo de atraso, de impacto. Nós tivemos alguns impactos. Eu acho que quem tem hoje o benefício do OEA, né? Sai na frente. Sai na frente. É verdade. Né? Então, se você tem todos os intervenientes homologados como OEA, você não... Mesmo o trânsito aduaneiro, ele é simplificado, né? Então, você não tem aquela necessidade de lacração de contânia, intermediação de um fiscal na origem do trânsito. Sabe que eu tenho uma dúvida técnica para você que trabalha numa área, se você não souber a resposta Vamos agora, lá. depois a gente joga para cá, tá? Sim. Por exemplo, eu sendo um OEA, eu trabalho com algum tipo de benefício fiscal que a minha empresa detém ou que seja. Geralmente, quando você tem um benefício agregado, é fiscalizado. Sim. Por ser OEA, você acha que isso tende a acabar ou não? Não, a parametrização, ela sempre vai existir e ela, por mais que seja, vamos dizer, aleatória, né? A inteligência artificial, isso eu aprendi com o Antônio Russo, que é um auditor aposentado da Alfândega, mas foi um dos elaboradores da DTA, do Trânsito Aduaneiro, num programa que eu gravei com ele. E ele me disse, a inteligência artificial hoje, ela fiscaliza mais do que o próprio auditor. Perfeito. Ela vai encontrar no indício, talvez, do produto, ou do limite do radar, ou na antiguidade do radar, mas ela vai orientar o fiscal a atentar para alguma coisa que muitas vezes nós não atentamos. Entendi. Então está muito aleatório essa questão. Por que caiu para Canal Vermelho? Antigamente, a bagagem desacompanhada 100% era vistoriada. Sim. Hoje não mais. Não sabia disso. Mas por quê? Você tem a opção não, você tem a obrigatoriedade de passar todos os contêineres no scanner. Entendi. Então, o fiscal da Receita Federal, antes mesmo dele pedir a abertura do contêiner, ele já tem acesso para as imagens. Porque ele escaneia tudo. Exato. O terminal que está depositando aquilo, como depositário fiel, ele disponibiliza as imagens de 100% dos contêineres para a alfândega.
E, por incrível que pareça, não é só o fiscal que vai olhar a tela e vai identificar alguma coisa errada. A inteligência artificial da alfândega também vai buscar informação por conta das imagens. E vai cruzar com a declaração de importação e vai ver qual a coerência ou a incoerência nas imagens registradas. E todo esse Big Data que a Receita vem montando desde 2006, quando ela começou essa super receita, isso tudo também vai fazer parte aí... Já está. Já faz parte hoje. De toda essa tomada de dados para as pessoas... para a questão de fiscalização mesmo. Sim, até para facilitar a fiscalização, porque nós estamos falando, por exemplo, Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Sim. Nós não temos gente suficiente, isso dito por próprios aos fiscais aposentados, né, que eu tive o prazer de ter 3 falando comigo no Bastidores do Porto, e eles me dizem, nós não temos gente suficiente para fiscalizar tudo. Então você tem que se apoiar na inteligência artificial para que dê suporte para os fiscais. Uhum. Tem o Canal Vermelho? Claro que tem. Tem a abertura do container? Claro que tem. Só que o fiscal da Receita Federal hoje não precisa mais estar presente na vistoria. Ele faz tudo online. Ele tudo consegue abrir o container, ele faz a verificação. Então, se ele quiser ver uma imagem de dentro do container onde a iluminação não está boa, ele pede para o rapaz da conferência física que está acompanhando o despachante, liga o flash do seu celular e entra lá dentro, porque a imagem do celular já vai estar na tela para ele. Entendi. Não é só a iluminação, a imagem do celular está disponível para o fiscal. Então, hoje, gente, o virtual é uma realidade. Ele já funciona e funciona muito bem. E a inteligência artificial está suportando muito bem. Muito bom. Claro que a gente tem visto alguns problemas, né? Como teve agora no CTT, CCT. no radar, né? Mas a probabilidade disso ser corrigido com mais agilidade está muito embasado no amparo do sistema da alfândega. Eu tive a semana passada, Ana, eu fui glamurosamente lá para o Rio de Janeiro. Aí a Manuela chegou. A Manuela quer dar o ar da graça. A Manuela chegou, gente. A Manuela, ela participa de todos os nossos episódios, né, Manu? É isso aí, amor. E, glamurosamente, eu estava lá no Rio de Janeiro falando sobre tecnologias na Feira Naval Shore. Não sei se vocês viram. Aliás, claro. Muito obrigado pelo apoio. Imagina, que isso. Que vocês nos deram. E falando justamente sobre isso, né? Sobre a questão de como a nossa Receita Federal ela é avançada em tecnologia. Muito. Nós estamos à frente da Receita Federal Americana a nível de tecnologia. Sem dúvida. E aí a gente escuta assim, por que vocês são burocratas? Porque é um país complicado? Porque, gente, eu continuo sendo Receita Federal de carteirinha, sabia? Porque eu acredito que nós temos o melhor sistema de controle que tem no mundo. E o que falta no nosso mercado é aculturar o importador, exportador, o despachante aduaneiro e o agente de carga e o transportador e os terminais a não dar jeito no jeitinho, a seguir a lei. Sim. Né? Uma vez que você aprende a seguir a lei, conhece o processo, faz o que tem que ser feito, raramente você vai ter problema ou entraves com a Receita. Sim. Raramente, porque você cumpriu o que você tinha que fazer. Sem dúvida. Né? Então, eu sou muito fã. Eu sou Receita Federal de coração, de verdade mesmo. Eu acho que... eu sou filho de fiscal. Né? Eu não posso falo por falar você, mal porque, né? Eu já tenho o DNA no sangue, né? E eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu comigo uma vez, a primeira vez que eu resolvi na alfândega. Que eu cheguei na porta da Receita Federal, aquele prédio bonito no Porto de Santos, e eu entrei, passei direto pelas escadarias, subi lá no segundo andar para falar com meu pai, que era o delegado da Receita Federal na época. Ele me olhou e falou, vem comigo. Me levou na portaria do prédio e falou, sabe quem é esse garoto aqui? Ele falou, sim, senhor, é seu filho. Ele falou, tá, a próxima vez que ele entrar assim de bermuda, eu vou te exonerar. Isso aqui é uma repartição pública, não se entra em repartição pública de bermuda. Eu falei, mas pai não, aqui eu sou o delegado da Receita, vaza, volta para casa. Muito bem. Então eu aprendi que aquilo era uma repartição, era era um órgão público, não era uma avacalhação. Naquela época era muito presente a gente ter que ir à alfândega, né, para desembaraçar, falar com o fiscal, porque nós não tinha o virtual. Mas desde aquela época que eu tenho um respeito muito grande pela autoridade aduaneira, porque realmente ele é um prestador de serviço trabalhando para que a coisa ande bem. E a gente tem que saber qual que é a função da Fazenda, da Receita Federal. A Receita Federal é o guardião da Fazenda Nacional. Quem é a Fazenda Nacional? Somos nós que construímos a Fazenda Nacional. O dinheiro que a gente coloca ali dentro, com pagamento de impostos, somos nós que colocamos ali. Se nós não cuidarmos disso com zelo, qualquer pessoa vai entrar aqui e fazer o que quiser
com o nosso país. E me falta muito essa coisa do brasileiro assumir isso, sabe? Assumir que Brasil, ele pode ter todos os problemas e nós sabemos dos desafios que nós temos cada dia, mas é a nossa nação. E aqui é uma terra rica de pessoas maravilhosas, de oportunidades e pessoas sérias que encaram isso daqui como nós encaramos como profissionais, porque todos nós três aqui representamos um pouquinho do profissionalismo que está aqui dentro da área de comércio exterior. Eu e a Ana empreendendo nessa coisa de ter a própria empresa. Mulheres numa São área... as heroínas. Não é fácil, amigo. Não, mas eu vou te falar como eu gostaria que o brasileiro olhasse para isso e falasse: vou pagar meu imposto, mas vou pagar meu imposto com toda a alegria do mundo, porque realmente o que está vindo aqui... E, gente, isso não é política, isso não tem nada a ver com esses governantes, é fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte aqui? A nossa parte é trazer respeito para esse nome que a gente leva no peito como ser brasileiro e proteger a indústria nacional e proteger a fazenda que traz todo o valor que a gente aplica aqui dentro e que deveria estar retornando para toda essa população que nós temos. Certo? Aninha, fala para mim, vamos lá. Mulher glamurosa, maravilhosa, chique, da comunicação. Da comunicação. Eu conversei com você naquele podcast e foi muito gostoso relembrar. Foi ótimo. Algumas peripécias que passamos juntas aí desde do teu início, né? Nessa coisa a gente falou um pouquinho de tecnologia, a gente falou sobre comunicação. Você foi pioneira, Ana, você foi guerreira. Você encarou entrar no comércio exterior, que era um mundo praticamente masculino, e entrar com uma mídia digital no momento em que a internet estava ali nascendo. Começando. Conta pra gente, como é que foi isso, Ana? Vamos reviver esse momento, que foi muito legal. Não foi fácil, porque estava para vir o Lula como presidente, né? E todo mundo falando, mas você vai abrir uma empresa... Agora, né? Agora, espera para ver o que vai acontecer. Eu falei, gente, esperar o quê? Ver o que vai acontecer e depois tá. Aí depois vem o quê? Dia da criança, dia do... sei lá do quê. Depois vem Natal, depois vem Réveillon, depois vem Carnaval. Eu falei, esperar o quê? Não tem que esperar. Eu tinha... aquele era o momento. Você vai falar assim, mas você tinha certeza disso? Eu falei, não. Eu estava entrando numa área que eu não sabia, eu não conhecia nada, não sabia como funcionar, como abrir, lançar um site, como fazer. Mas o que te deu na ideia de você, de repente, falar, é isso aqui? Porque parece que a gente tem umas epifanias, né? Não, porque antes de eu lançar o Brasil Modal, eu trabalhei 8 meses com o Ricardo Demasi, que ele já tinha o Net Marinha, que estava voltado para a área. E era na internet, estava começando. Só que tinha aquela coisa, ele achou que, na verdade, na época, ele tinha um monopólio, era só ele. E ele achou que, quer dizer, ele como, acho que todos nós, né, achamos que não ia... Né? Não era bem monopólio, poderia ter outros, mas não tinha. Não tinha. Era ele. Era só ele. Era ele. Mas não era um monopólio, porque seria só ele que poderia. Não, ele que começou. Ele começou. Ele começou. Porque era só ele. Claro. E aí eu fui começar a vender, que ele me chamou para trabalhar lá, para fazer a parte comercial. E eu comecei a ir nos clientes para vender a parte comercial. E como eu não entendia nada. Quer dizer, ele me deu um briefing ali de como era, o que era, como vender. E aí as pessoas que eu estava indo estavam falando, não, Ana, mas agora já tem isso. E o site não tem. Aí eu notava, Ricardo, ó, estão falando, não, esse cara não entende nada disso. Vai para outro, passa para outro, vai lá vender. Aí chegou, e eu só anotando aquilo, quer dizer, anotando não, eu já estava anotando, porque eu anotava, eu não sabia nada, depois... Aí, quando isso não durou, foram 8 meses. Aí eu cheguei num momento que eu achei que gente, não estou conseguindo vender, que é isso? Eu me questionei, eu falei, será que sou eu? Será que sou eu? Aí eu parei e falei, não sou eu. É o lugar que eu estou, esse produto. Não está fechado, não estava pronto. Não está, entendeu? E eu falei, então, aí eu fui atrás de um jornalista, meu amigo, eu falei, ó, ele conhecia um pouco já, né?
eu falei, então você vai e vê isso aqui para mim. Eu quero colocar tudo isso aqui que não tenha no site, né, no Net Marinha, eu quero colocar no meu. E foi isso. E foi nessa. Olha só, lembra que a gente conversou um pouquinho agora sobre ouvir o cliente, atendimento ao cliente, falar o cliente? Comércio exterior é isso, gente. É ouvir o cliente. Se o cliente está falando, tem que parar e tem que ouvir. Porque hoje eu falo também, até hoje eu falo, gente, o site não é meu, o site é do leitor. Então, se o leitor falando, olha que isso que precisa mudar. Aí vamos mudar, é para melhorar. Agora você vai falar, não precisa, aí não. Porque o Ricardo é muito engraçado, né? Falava, né? E não, esse cara, ele não entende nada. Lógico que ele não entende, mas ele não entende, mas ele está usando. Ele é usuário? Ele é usuário desse veículo de comunicação. E para ele está vendo, quer dizer, você vê, isso lá fora também, o negócio já devia estar crescendo, eu não me lembro muito bem. O cara falou, mas eu já vou lá fora, eu já vi, tem site que é assim, que é assado. Quer dizer, é aquela coisa que eu acho também, é você ficar parado, né? Não sei, na época se o Ricardo falou, para que eu vou? Já tá bom do jeito que tá, não sei, eu não me lembro disso. Você sabe, Ana, tanta empresa que a gente passa, né? E a empresa, ela tá autocentrada nela mesma, como as grandes marcas. A gente tem muita marca que andou morrendo por aí no meio do caminho. Eu posso citar uma aqui, chamada Kodak. Sim. É uma tristeza você olhar o prédio da Kodak fechado e ela não se reinventou. Porque ela não acreditou que o digital pudesse acontecer. Exatamente. Né? É uma pena, porque era uma empresa fantástica, maravilhosa, se estabeleceu, inclusive aqui no país. E, de repente, você percebe um negócio daquele que angariava famílias, né? Sustentava famílias, morrer, porque a visão de quem estava no comando, de quem estava dando a letra do que ia, achando que não ia... Não escutou o cliente. Uma pena isso, né? Mas você sabe que uma coisa que, assim, no contrafluxo dessa ideia que eu concordo plenamente, a BIC tem o mesmo modelo até hoje. Ela fez um produto... Ela fez um produto... Não, tem outros produtos, claro. Ela fez o produto que existe até hoje. Entretanto, ela foi se renovando, ela foi se remoçando, se readaptando. Eu tive o prazer de atender a BIC durante um tempo. Puta, que legal. Foi muito legal. Assim, a cultura da empresa é fantástica. A gente fala muito pouco de cultura, né? Cultura de empresa, cultura organizacional. E a BIC, como uma empresa francesa, estabelecida também aqui no país, ela foi trazendo para dentro das suas áreas aquilo que era a excelência. E você, para ter um projeto de excelência, você tem que saber que você nunca é bom. E você saber que você nunca é bom requer muita humildade. Total. E muito de ouvir a experiência do cliente para poder se aprimorar. Então, a BIC tem esse sucesso todo que ela tem, e essa canetinha de cristal que foi inventada lá atrás, existe até hoje, funciona muito bem, porque eles criaram outros produtos paralelos que conseguiram atender a qualquer público. Eu fui no Rio de Janeiro semana passada e eu, lógico, né? Eu adoro stationery, sabe? Aquelas coisinhas de canetinha. Eu tenho um estojo que é de M&M. Eu adoro meu estojo. Cheio de canetinha colorida. Cheio de canetinha colorida. E eu não resisto. Eu vejo uma caneta colorida, eu tenho que comprar. E eu cheguei ali numa loja e eu vi e falei, caramba, eu tô cheia de marca-texto. Cheia de marca-texto. Pô, a BIC fez uma de cor pastel, bicho. Eu tive que comprar. Não deu para resistir. Entende isso? Então, são pessoas que estão antenadas, estão ouvindo o cliente, estão entendendo o consumidor e estão se atualizando sem perder a essência do que vieram. Né? Aqui nesse estúdio hoje, vocês podem ver, a gente tem câmeras, tem várias marcas, né? E câmera de filmagem é câmera como era antes. Só que ela deixou de ser analógica, papel, para ser digital. Perfeito. E você não deixa de ter isso num estúdio. Claro. Ok, você tem um celular que tem uma câmera bacana, né? Nós temos telefones aí que você não precisa mais. Praticamente você tem um estúdio ali dentro. Verdade. Mas quando você trabalha com um produto que vai te trazer uma qualidade profissional muito maior... Aliás, galera, vocês têm que fazer os comentários depois do que vocês acharam dessa gravação. Porque nós estamos no estúdio fantástico, maravilhoso, de uma sala de lata, cheia de tecnologia. E a gente tem que entender de vocês qual foi o feedback. O que mudou do que nós fizemos. Nós começamos a gravar podcast, você sabe como? Com Skype. Olha. Você acredita nisso, gente? A nossa parte da assessoria de imprensa falou, Alessandro, tem que gravar podcast. Eu falei, mas caramba, eu não sei nem falar direito. Isso foi na pandemia? Não, bem. Foi antes? No começo do ano.
Falei, como é que eu vou fazer esse negócio de gravar podcast? Não tem estúdio? Não tem dinheiro pra esse negócio, não. Aí ela falou, não precisa, bem, a gente tem Skype. Eu falei, tá bom, então vamos fazer no Skype. Coloquei o cliente pra falar, né? Porque tinha que ter uma vítima, né? Sim. Claro, aí sozinho vira monólogo. Então, aí eu falei, tinha que ter uma vítima. Eu falei, Sozinho vira falei com o cliente, cliente, eu sei que não. Vamos pedir pra autorização pra empresa pra ver se pode, né? Ele falou, tá bom, vai pedir 6 meses de autorização, autorizado, né? Aqui faz aquela pauta, aqueles 20 minutos suado que você tinha que falar todo o conteúdo ali, trazer, explicar o que o cliente estava experimentando e trazendo como experiência, porque, mais uma vez, a experiência do cliente me ensinou a transformar aquilo que é a prestação de serviço hoje no nosso ramo de comércio exterior. E ajudou muita gente a se reinventar depois dessa pandemia, inclusive a gente aqui. Sim. Então, escutar o cliente foi, assim, transformador para nós. É. Né? E isso virou hoje marca da empresa. A gente ouve o cliente. Então eu coloquei lá o podcast para gravar no Skype. Falei, cara, não é possível, isso aqui não vai funcionar, né? E eu falei para a moça que me ajuda a gente com a parte de marketing, falei, cara, tu tem que aparecer junto comigo, porque eu não tenho coragem de falar sozinha com o cara, né? Fiquei com medo. Então ela aparecia e a gente foi fazendo um bate-papo, gravando pelo computador, com o Skype, com ela gravando do outro lado. Olha isso. E assim, você fala, poxa vida, mas tão rudimentar assim. Se vocês pegarem nos canais do Plucomex, do primeiro episódio até hoje, vocês vão ver na evolução da própria tecnologia. E que legal foi isso, gente. Que processo bacana. E aí, voltando para o teu site, Aninha, o que me chamou a atenção no teu site na época, lógico, você tinha lá, sempre teve, né? Esse espaço para as pessoas poderem fazer os anúncios. Você trazia notícias no espaço, né? A publicidade das empresas estava ali. Então, aquela coisa meio que analógica passou a ser completamente digital, até as buscas aí dos algoritmos na internet começaram a trazer essas empresas a mais à vista, aí à mostra, sempre que estavam ali no teu canal, né, na tua página. Mas uma das coisas mais legais que você inventou, e a gente brinca muito com o glamour, com certeza. Foi o glamour, né? Da onde você tirou isso, Ana? Então, esse também é uma coisa diferenciada, né? Não posso usar essa expressão, não foi diferenciada, porque o Ricardo já fazia isso. Eu não lembro, você né? acredita? Na realidade, ele fazia na revista, não tinha site. No impresso, né? E aí, só que aquilo é uma coisa cara, a revista é cara, papel caro. Então, a gente ia nos eventos, tinha que contratar fotógrafo, né? E ele ia, mas aí aquela coisa, vamos ver com quem vai tirar. Era restrito. Era restrito, porque tinha que revelar, né? E sem saber o que ia sair também, se a foto ia ficar boa. Então, era assim. E tem que pedir autorização também para as pessoas para publicar, quer dizer, não era qualquer coisa que você podia Exatamente, colocar. Porque hoje as pessoas me contratam para fazer a cobertura dos eventos. Antes não, a gente ia por conta nossa, né? Isso também encarecia muito também, porque uma página saía, sei lá, umas 10 fotos, né? E você falasse, nossa, uma página com 10 fotos é pouco. Mas o custo era absurdo. Então, assim, aí o Ricardo começou a falar, não dá para ficar contratando fotógrafo para ir nos eventos. Eu falei, bom, então eu não posso tirar? Eu tiro, eu não tenho problema nenhum, não. Mas como assim? Você é diretora comercial da empresa? Eu falei, eu não tenho problema com isso. E eu acho que isso também é um a mais de eu chegar no lugar que a gente estava falando. Antigamente era muito homem. Então, entrar uma mulher num evento... E linda, né, Ana? Porque você sempre foi linda. Ela é sempre se vestiu muito bem. Ela sempre se pôs o que muito você fala, bem. de você ficar nervosa, o que vai acontecer. Mas, assim, era uma maneira de eu estar entrando e as pessoas estarem vindo a mim. Falar, de onde você é? Você está tirando foto para onde? Isso era o início de uma conversa, de eu falar, eu dava meu cartão, eu sou diretora comercial do Net Marinha, estou aqui fotografando, vai sair na revista. E aquela coisa, todo mundo querendo se ver, né? Quem é que vai aparecer? Que coisa isso, né? A gente quer sempre se ver, Não, né? eu fui um desses caras que eu ficava assim, falava, cara, a Ana Dornelas está aí. A oportunidade da gente aparecer num jornal, cara. Era um negócio fantástico, a gente se sentia assim, nossa. Incrível essa imagem, se abrir um jornal e se ver. Mesmo na revista, né? Mesmo na revista. Agora, eu vou te falar, né? Desculpa te cortar, Imagina. mas eu acho que era tudo porque era você. Eu também acho isso.
Eu acho que essa era a tua marca. Eu acho que sim. Eu acho que tem gente que você chega, até para você tirar uma foto, eu não sei se eu quero não. Mas a pessoa tem que te cativar. A Ana tinha um respeito do comércio exterior naquela época muito grande. Não era todo mundo que quer ser vaidoso, quer sair na foto. Não, é porque era a Ana. É porque você tirou fotos com pessoas icônicas, né, Ana? E assim, eu tinha que escolher a dedo porque aquela coisa, era um filme de 36. Você já pensou? Você fala, gente, um filme... Mas isso o cara sai escolha fechado. O filme mesmo, o cartuchinho só cabia 36 fotos. Né? Para quem não podia queimar a foto, né? Lembra da história do vamos queimar o filme? Queimar o filme era isso, viu, gente? Revelar e não sair o que se esperava, né? Eu falei, gente, como é que eu vou... Então, é esse cara. Então, vamos juntar, né? 3, 4, que aí sai numa foto só. Mas isso tudo é dentro da gente, né? Lá da revista. Mas querer juntar patata, tu ficava doida também. Porque depois não cabia para tu escrever embaixo. Não. Gente, bagunça não. Eu sempre falo, até hoje eu falo, cara, vamos tira uma foto. Aí junta aquele, parece time de futebol, o cara fazendo assim, o outro pondo a língua para fora. Eu falo, isso aqui não é foto do Instagram nem Facebook. Mas tá bom, vamos tirar e depois vamos tirar uma normal. Eu falo. Gente, eu falo, porque a minha coluna tem o glamour. Como é que eu vou pôr uma pessoa ajoelhada Ela já nem identificava mais, porque quando eram 2, 3 pessoas, ela botava o nome embaixo. Quando juntava gangue, ela falava, não vou botar o nome de ninguém. Então, eu lembro que ela falava grupo fulano de tal. Fulano e equipe. Empresa tal, equipe. Pronto. Mas agora não vem ajoelhar na minha frente, não. Ajoelhou, como é que fala? Vai ter que rezar. Nem pensar. Mas aquela coisa, eu tiro. E agora, uma coisa que eu gosto até hoje eu faço. Eu chego cedo nas festas. Sim. Porque cedo as pessoas ainda estão bem, né? Se eu preciso falar o que se... E final de festa é terrível. Aí acontece isso, o cara quer ajoelhar, ele quer fazer Vzinho, quer pôr a língua para fora, tipo Neymar, e não dá. Então, aí o que eu faço? Eu tiro minhas fotos que eu já sei, né? O que vai sair, quem tem que sair, e depois eu tiro, porque aí, na realidade, depois eu dou todas as fotos para a empresa, né? Tá. Então, as fotos relaxadas, né? Ficam para eles Ficam para eles, se eles quiserem divulgar em algum lugar. Agora, no Brasil Modal, não. Não tem condição, no né? glamour, não. E assim, para ficar uma coisa... Profissional, né? Porque né? O objeto do glamour no Brasil Modal exato. é pôr a cara da pessoa no negócio. Sim. Ou seja, existe uma etiqueta ali. Sim. Não é uma coisa que você pode fazer de forma aleatória. E de repente, você está comunicando a imagem de uma instituição, de uma empresa para um mercado. Ou seja, como é que você vai chegar ali de bermuda e camiseta e entrar na alfândega e falar, sou filho? Não, relaxa. Não, mas mesmo eventos que é feito fora de buffet, né? Pessoal, tipo sábado, churrasco. Mas é da empresa? É da empresa. É da firma? Exato. Aí vem aquele cara que ele tira foto sem camisa. Não. Sabe assim? Não tem condição. Não tem. Eu falo pode assim. Caber, mas não. Mas para sair, eu falo. Pode colocar uma camisa? Você trouxe uma camisa? Lógico que eu sei que ele trouxe. Então, assim, teve uma vez que eu escutei uma menina falar, nossa, mas ela é chata. Ah, você está brincando. Nisso, assim, de organizar. Eu acho que eu estava até organizando, que tinha mais gente querendo ficar na foto. Aí eu falei, gente, fica assim, né? Para poder acertar a foto. E todo mundo aparecer bem também. Eu olho se o cara, a gravata dele tá torta. O que custa ajeitar? Né? Às vezes ele vai abraçar, o terno fica meio assim. Sabe, o que custa você falar com a pessoa? Vale, né? Tanto para mim, para minha empresa, para o site, para a coluna, propósito, quanto para a própria pessoa. É uma forma de respeito até, né? Porque você não está se olhando no espelho. Se eu estou aqui, eu estou vendo vocês. Cara, ela falou, não é o que ela falou, assim, né? Foto do Instagram. É que eu falo. Aliás, até no Instagram, hoje você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que você posta, né? Porque é a tua vitrine ali, né? Mas então assim, eu nem respondi, mas escutei ela falando isso. Ai, mas ela é muito chata. Então tá, né? Muito chata, mas é a minha coluna, né? Aí depois a pessoa vai passar um e-mail, vai passar um WhatsApp falando que a foto dela não gostou. Ai, tá vendo? Ó, é todo um cuidado. É uma curadoria que você faz. Que eu, Ana Dornella,
elas tenham. Então, sabe? E para ser hoje o que é? Todo mundo gosta de se ver. E é engraçado como isso alavancou as visitações do teu site, né? Você tinha ideia que isso podia virar essa loucura? Não, porque as pessoas querem. Né? E assim, já tem um tempo isso. Eu lembro que um rapaz chegou perto de mim, ele falou assim, mas eu tinha tanta vontade de conhecer. Pessoalmente, né? Lógico. Eu falei, nossa, eu me senti assim, sabe assim, eu falei, nossa, olha isso, que coisa. Então, mas eu não tinha isso, porque você nem tinha eu não tinha consciência disso, de uma pessoa chegar e falar, nossa, eu tinha uma vontade de te conhecer pessoalmente, olha. E quem conhece a história de Ana Dornelas, não consiga, a gente não vai conseguir resumir no programa. Não dá. Né? O que essa mulher tem na vida é muita história. A gente consegue bater papos às vezes e perder a hora. Pô. Vai para uma festa, aí ela vai fazer o trabalho dela. Quando acabou ela de bater as fotos todas, a gente senta para ficar batendo papo, vamos até o final da festa conversando. Fácil. E aí você vai saber, né? A história da Ana Dornelas. Assunto tem, né, Aninha? Não, tem. Acho que todos nós três aqui, né? Ó, não fala assim, que depois vão falar que a gente tem mais história do que a Bíblia, né? Senão vão falar que tá velho. Não, eu admito que eu tô velho. Eu adoro ser velho. Você sabe que é uma coisa bacana? Eu adoro, isso? adoro. A outra opção é bem pior, né? Melhor a gente tá aqui pra contar a história, né? Exatamente. Quando alguém me diz, nossa, você tá velha, eu falei, olha, espera, reza pra chegar na minha idade. É o que eu falo isso, eu falo. E com a saúde que nós temos. Exatamente, eu falo que Deus permite você chegar na minha idade, porque senão... porque a gente começa a relevar um monte de coisa que a gente... Eu não relevava muita coisa quando era mais novo. Nossa, você tinha paciência curta? Como é que era isso? Não, assim, porque eu não tinha nem força para bater em ninguém. Eu era magrelo, né? Mas assim, nunca fui da violência. Entendi. Mas eu não tinha argumento, aí eu ficava invocado, bravo, entendeu? Hoje eu paro para pensar e digo, pô, primeiro que nós temos muita gente querendo nos julgar, né? É isso que você está falando. A Ana é chata. Cara, ela está te ajudando a te posicionar numa foto, para que você não fique mal na foto, como diz a gíria. Mal na fita, né? Na fita, e as pessoas não querem entender. Mita, agora você está falando isso, eu lembrei, te interrompendo. Eu só respondi para ela assim, é o meu trabalho. Só foi isso que eu respondi para ela. Porque você também não vai falar mal dela no trabalho dela. Cada um sabe a sua ética de trabalho. Então, quer dizer, eu estava ali trabalhando. Eu não sei se ela sabia que o site era meu, ou eu era a funcionária, eu era a fotógrafa da empresa, mas não importa. Eu só falei assim, estou fazendo só o meu trabalho. E, Ana, quanta gente importante passou nesse Brasil Modal? Muita gente. Você pode me dizer ali umas figuras que você traz na memória com carinho, assim... de que... Eu sei que todas são especiais, porque você é política, você vai falar isso. Mas, assim, tem algumas pessoas que pra gente, assim, passam na vida da gente, faz todo sentido, né? Algumas pessoas, assim, que você fala, esse aqui me marcou, essa pessoa que passou no Brasil Modal, de repente fez diferença aqui. Eu vou falar de duas pessoas que já não estão mais com a gente, que foram muito importantes para mim, me ajudaram muito, né? E que foi o Helder Malaguerra e o Eduardo Enes. Foram duas pessoas assim que, nossa, e o Joaquim Couto também. Os três. Esses três realmente eu posso falar que me ajudaram. A hora que eu precisei, eu ia lá, falava, preciso de ajuda. Então, eu acho que isso, eu falo que hoje eu gosto muito de falar que eu sou muito grata. E hoje essa expressão está pouco usada. Né? As pessoas, acho que nem gente nem sabe o que é isso. É porque agora eles substituíram, eu sou muito grata por gratidão. Tudo é gratidão, né? Aí banalizou. Mas, na verdade, a gente ser grato é uma coisa que vem de dentro para fora. Exatamente. E é muito pessoal isso. E é tão pessoal que isso é tão íntimo da gente que expor o quanto a gente é grato por uma situação, às vezes, que até é difícil, né? A gente conhece as pessoas que estão do nosso lado e que a gente pode contar em problema, né? A gente não tem como conhecer a pessoa se não é em problema. Exatamente, né? São aqueles ilustres desconhecidos que nos acolhem, que nos acolhem e nos levantam, né? Que a gente nem imagina, nem espera, né? É verdade. É verdade. Que bom que você trouxe esses nomes. São esses três que eu sinto muita falta. Sinto muita falta. A hora que o Helder, ele morreu no dia do meu aniversário.
Meu Deus. Isso me marcou muito, que até o Gilberto que me ligou, e eu até brinquei, falei, nossa, você lembrou do meu aniversário. Aí ele falou, não, também, mas não é por conta disso. Nossa, foi... Então, assim, você não tem como ligar, são datas que marcam, né? Uhum. E a dele, ele foi no dia do meu aniversário, então não tem como esquecer. Acho que ele falou, eu estou indo, mas eu vou ficar aqui, hein? Vou deixar minha marquinha aqui. Vou deixar minha marquinha aqui. E como tem gente que deixa a marca na vida da gente, né? Vilela, teu pai deve ser um cara que deve deixar na tua vida aí uma marca gigantesca de homem, até de profissional. Hoje, porque como ele teve no auge da carreira dele o convite, inclusive, para substituir o que faleceu recentemente, o Dornelles. Né? O Dornelles um dia esteve em Santos querendo convidar meu pai para substituí-lo em Brasília. Meu pai falou, não vou não. Santos é maravilhoso e se eu for para Brasília de novo, minha mulher me mata. Foi mais ou menos assim, por conta de... Mas ele foi considerado um grande auditor fiscal ao ponto de ser nomeado delegado da Receita Federal. Fantástico, né? E eu já tive várias oportunidades de eu estar numa reunião com um cliente da velha guarda, porque ele faleceu em 2002, que ele faleceu. E eu já tive a felicidade de encontrar alguém e dizer assim, nossa, eu conheci um fiscal da Receita Federal que tinha o teu nome. Eu falei, mas quem era? Ney Vilela. Eu falei, se gostava dele, né? Já pensando, né? Lá vem, né? Não, um cara fantástico. Eu falei, ufa, meu pai. Vai que, né? Vai então, dependesse do que ele falar, você ia ficar quieto. Falar, esse cara é meio estranho. Mas some daqui, cara. Meu pai só me trouxe prejuízo. Né? Eu escutei uma vez, numa companhia aérea, que eu não vou citar o nome, que existia a mala de ferramentas. Do avião, que eu não sabia nem que dava para fazer alguma coisa no avião em voo, né? Mas tinha uma ferramenta, né? Uma mala de ferramenta. E meu pai assumiu por um breve período o aeroporto de Congonhas, quando ele era no internacional, e ele começou a lacrar aqueles baús de metal dentro do avião que era para ferramenta, porque aquilo vinha videocassete, vinha uísque, vinha... E ele começou a lacrar aquilo ali. Foi a única vez que eu escutei falarem mal do meu pai, foi um comissário de bordo. Falou, teu pai foi aquele cara que começou a lacrar os baús de ferramenta do avião e a gente era ali que a gente guardava os negócios. Eu falei, entendi porque ele não era um cara legal. A percepção de valor muda, depende do público, né? Exatamente. Mas eu acho que eu também tenho alguns grandes caras que passaram pela minha vida. Alguns ainda estão vivos até hoje, sabe? Eu acho que... Eu não posso colocar só pessoas idosas, sabe? Eu acho que todo mundo... Lógico, tem gente que deixa uma imagem muito negativa na nossa vida, né? Mas tem gente que vai marcar pro resto da vida, sabe? Todo mundo sabe que eu estou gravando um podcast. A Alessandra me fez o convite para vir gravar aqui. E eu aprendi recentemente com alguns podcasts que estão ficando muito famosos no Brasil, os mais conhecidos do Brasil. Eles trocam essa experiência, eles batem essa bola entre eles. E eu falei, puxa, a Alessandra está me dando a oportunidade de vir a público falar. Quem está reclamando, Bastidores no Porto não gravou mais. Foi uma fase de transição profissional que eu estou muito feliz, nada contra a minha antiga empresa, que eu tenho um carinho muito grande por todos os profissionais que lá estão, me deram uma excelente oportunidade. Você ficou bastante tempo nessa última empresa, no total né? Foram 10 anos. É bastante tempo. 10 anos. Mas eu não saí por briga, não saí por revolta, acho que é legal até a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso, mas eu estava precisando realmente me renovar. Precisa mudar, né? Eu estou com 37 anos de profissão. E foi a empresa que eu mais tempo trabalhei. Foram 10 anos juntando as duas fases, porque eu pedi para sair. Na verdade, eu comuniquei que eu ia sair. Fui trabalhar numa outra empresa. Depois de 5 anos, não foi nenhum arrependimento, foi uma outra fase. Eu pedi para voltar e me aceitaram. E fiquei mais uns 4, 5 anos, onde eu tenho um carinho por todos, sem exceção. Que legal. Muito grande por todos eles, do dono da empresa, ao filho, a todos os funcionários, a portaria. Eu era Papai Noel da empresa, né? Caramba, então, Guilherme. cara, isso me deu uma oportunidade de conhecer cada história ali dentro, de cada profissional. E eu quero continuar fazendo isso, já combinei com ele que eu vou continuar fazendo, porque o objetivo maior não é ali dentro, mas é no morro. Claro. É ali atrás do Macuco, ali na bacia do Macuco. Você sabe que eu tive uma passagem muito bacana com esse pessoal ali da Redondeza? Não sei se vocês sabem, eu sou ciclista, né? Quer dizer, eu era.
Até eu conhecer meu marido, né? Você sabe que paixão emagrece, o amor engorda, né? Por aí. Então eu vou falar pra vocês, eu era ciclista de mão cheia, aliás, de pedal cheio. E quando eu me divorciei, porque eu sou repescagem, né? Sim. Esse casamento é a segunda repescagem. A primeira não deu muito certo, a segunda, graças a Deus, que Deus é muito bom. Né? Não, de casar não, você tá em lua de mel, né? Agora eu tô em lua de mel. Gente, eu nunca estive em lua de mel. Olha só. Que ridículo. Nesse negócio de casamento, dá um podcast, uma hora dessa a gente fala. Mas olha só, eu quando eu me divorciei, eu falei, cara, eu quero uma bicicleta. Eu me divorciei, era casar ou comprar uma bicicleta naquela época, eu casei. Sim, é verdade. Aí eu me divorciei e falei, vou comprar uma bicicleta. Comprei uma bicicleta, comecei a pedalar por São Paulo. Conheci grupos de ciclista que fazia night bikers, essa coisa louca. Conheci a Renata Falzoni, sabe a Renata Falzoni? Que ela é uma ativista aí ela é vereadora de São Paulo, inclusive. E falei, cara, isso aqui é demais, é liberdade. Eu queria você comprar uma calça jeans e sair andando com ela. Era a mesma sensação que eu tinha quando eu subia na bicicleta. E a gente começou a andar de bicicleta para fazer viagem. Eu conheci vários grupos, né? E a gente tinha essas viagens de final de semana que você pegava estrada e ia pedalar nas estradas. Então, de São Roque, Mogi. E acabei fazendo a descida da Serra de Santos, que para mim, quem trabalha no comércio exterior, descer a serra de bicicleta, bicho, é algo assim. Aliás, a gente podia promover aí com os grupos, né? De treinar o pessoalzinho. Descendo eu topo. Pra descer. Descendo eu topo. Mas não é eu bem não sou bem ciclista pra subir, não. Mas descer eu topo. Mas vou contar uma coisa pra você. Pra você descer aqueles 20 quilômetros, você sabe quanto você sobe? 90. Como assim? É, amigo. No meio do caminho você tem alguns íngremes? Você sobe muito. A altimetria dá quase 700 metros para depois você começar a cair. Então, é muita subida para poder fazer a descida. Tem muito treino para isso, a gente não sabe, né? E nós começamos a fazer essas viagens muito loucas e toda vez que a gente ia descer a serra, a gente era assaltado ali no pezinho da serra, ali nas comunidades, chegava né? ali embaixo. E, cara, a gente percebeu que ali a molecadinha que assaltava era tudo criança, adolescente. E, tipo assim, criança que não tinha bicicleta. E esse grupo que a gente acabou formando, foi transformado numa organização e nós começamos a fazer a coleta de bicicletas dentro de prédio ou de casa, de pessoal que não usava mais a bicicleta, que deixava... Você já viu em apartamento, prédio lá? Tá cheio de bicicleta que fica abandonada, né? E a gente começou a recolher essas bicicletas ou montar um ponto de recebimento. Então, todo ano a gente parava para poder arrumar as bicicletas. Então, tinha os voluntários que eram os próprios ciclistas, que tinha alguém lá que conhecia muito de mecânica e ia ensinar pra gente a mecânica. Aí a gente desmontava toda a bicicleta, porque quando você tá na estrada, você tem que saber consertar a bicicleta. Sim. Porque ela quebra. Claro. Né? Sim. E não dá pra chamar o seguro. Falar, quebrou o pneu aqui, venha rápido, porque eu não sei trocar pneu. Não, você se vira. Você tá ali muitas vezes sozinho. Né? E aí a gente começou a estudar a mecânica da bicicleta, arrumando pneu, trocando correia, fazendo com que aquelas bicicletas antigas se tornassem bicicletas boas para o pessoal. E até o pessoal da Transporte, a JSL, me ajudou uma vez, que eu chamei eles para patrocinar, e nós chegamos a atender uma comunidade lá no final de Santos, lá em Santos, com quase 400 bicicletas. Caramba, que nós conseguimos arrecadar, remontar e entregar. Sacada. Nunca mais nós fomos assaltados nessa estrada. Que sacada. E até hoje esse projeto existe, chama Mão na Roda. Depois vocês acham por aí, é um projeto super bonito, é daquela turminha que começou com a gente. E cara, que sacada fantástica. 2 rodas para o Natal, a gente chamava o projeto, né? E foi muito bonito, foi muito bacana esse processo de sair de uma vida de casado, entrar para uma vida de solteiro, comprar uma bicicleta, começar a fazer viagens, né? E conseguir fazer o assistencial. Eu acho que o mais bacana de tudo foi o ápice para a gente, foi poder atender esse pessoal. É o que você falou, é o que dá sentido, é o que traz alegria para a gente. Muitas vezes não é nem o quanto a gente ganha, o quanto a gente tem, mas o quanto a gente consegue entregar. E foi vocês irem para um local que vocês poderiam ir para qualquer outro lugar e não ia acontecer nada. E ali aconteceu. Exato. Quer dizer, aconteceu para poder vocês ajudarem. E aí a gente olhou e falou, cara, não é possível. O que a gente pode fazer aqui, né? Aqui a gente pode mudar a vida dessas pessoas.
através de uma bicicleta. E o que é uma Muito bicicleta? simples. Uma bicicleta parada, que ninguém usa, Sim. com a mão de obra de uma equipe voluntária que não custou nada. Nós chegamos até um ponto de recebimento de bicicleta ali no metrô Vila Mariana. A gente colocou uns containers ali e a gente recebia as bicicletas ali, o metrô ajudou e tudo. Foi muito legal. Olha, eu tenho uma história de Natal que eu gostaria de compartilhar, depois eu vou explicar o porquê que eu vou compartilhar essa história. Nós tínhamos feito a entrega de 800 brinquedos em 2 dias, em 8 creches. 100 brinquedos em cada creche, 2 de manhã numa quinta-feira e 2 na sexta de manhã. E depois 2 na tarde nas 2 creches, nas 4 creches. Alessandra, sabe o que é você chegar numa sexta-feira e você não ter mais força para levantar do carro? Não acredito. Eu estava assim, destruído fisicamente, porque eu já tenho uma certa idade, e sou totalmente um cara que não sou atleta, eu sou totalmente sedentário. Mas naquele momento a gente se transforma. Você sabe que quando você se propõe a fazer um negócio desse, não sabe da onde. Não sabe da onde. Sexta-feira, 6h30 da tarde, passando atrás ali do prédio da presidência da Codesp, próxima Avenida Rodrigues Alves, eu estava morto no banco do lado do passageiro e o motorista da van tinha sobrado meia dúzia de pacotinhos de doces e pirulitos. E ele viu um senhor, uma moça e uma criança na calçada. Não fui eu que fiz isso. Ele parou a van e eu, de Papai Noel, falei, Feliz Natal, vou entregar aqui. O senhor olhou para minha cara e começou a chorar e falou, Papai Noel, pelo amor de Deus, desce. Aí eu falei, já estou ferrado mesmo, né? É a última entrega. Desci. O cara me abraçou e começou a chorar. Eu falei, o bagulho é sério. Deixei ele se acalmar e tal. Falei, se eu tá mais calmo. Entreguei o presente para a criança e ele falou, para o senhor ter uma ideia, Papai Noel, eu levo essa minha neta aqui no shopping todo ano para ver o Papai Noel chegar. E eu estou com um problema nas pernas que o médico me proibiu de sair de casa. E Papai Noel veio na minha casa. Olha que loucura isso. E a gente não sabe o quanto a gente faz de diferença. Aí ele queria tirar uma foto na frente da van da empresa. Eu falei, cara, você acredita mesmo que foi a empresa que me mandou aqui? Eu estou numa maratona de 2 dias com 800 crianças. Eu tinha que chegar aqui na frente da tua casa, exatamente no momento que você estava, você, sua filha e sua neta. Isso não é coisa de uma empresa. Isso é coisa do cara lá de cima. Aí essa sensação que a gente sentiu agora, que toda vez que eu conto eu me arrepio, isso chama-se ocitocina, né? Isso é um hormônio que vocês liberam no momento do parto, que ajuda, inclusive, na preservação de doenças. Eu sempre, quando eu posso, eu gosto de contar uma história dessa, porque é um momento que a gente consegue passar uma energia para as pessoas que a gente não explica. É como você fica na adrenalina de uma ocasião que você está em risco. Você tem uma descarga de adrenalina, você tem uma descarga de ocitocina. Toda vez que eu conto, eu sinto essa. Eu espero que é a mesma emoção do que você viveu ali aquele dia, né? É aquela emoção. E essa descarga que você sente, que te arrepia, que te emociona, isso é uma ocitocina sendo liberada no teu organismo. Eu aprendi isso alguns anos atrás e eu falei, gente, tem pessoas que passam pela nossa vida que não precisa estar vestido de Papai Noel para passar a ocitocina para nós. Com pequenos gestos. Você sabe do que eu estou falando. Tá? Então, no momento que você faz um gesto por mim, essa pessoa vai ser eterna na minha vida. Gente, Deus é muito bom. E é só, a gente chega aqui no momento que nós estamos falando, eu já não sei nem quanto tempo nós estamos falando aqui. Cadê? Também já perdi a hora, já temos 2 horas de bate-papo. Né? Gente, vocês vão ter que ter muita paciência para ouvir a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, que isso aqui vai longe. Mas, assim, comércio exterior é isso, né? Nós temos atrás de toda aquela máquina que roda a cadeia logística, a balança comercial, o dólar que entra, o euro que sai, o real que nunca está pareado do jeito que devia estar, né? Que a gente nunca sabe se a gente quer que está lá no alto ou que ele está lá embaixo. Mas a gente tem essa dinâmica de termos seres humanos atrás de toda essa máquina, né? E é isso. Esse podcast é para trazer essa humanidade toda que tem atrás do comércio internacional. E, gente, eu sou grata demais por ter vocês na minha vida. Imagina. Pela oportunidade que vocês trazem para nós e para nossa audiência de todo esse conhecimento e dessa generosidade que vocês têm de compartilhar. E, gente, nós temos que fazer isso, nós temos que trazer mais gente para essa sala de lata. A gente tem que fazer com que esse canal ele se torne
um dos veículos de compartilhar, né? E também como seu canal, Vilela, vamos fazer com que o Bastidor do Porto, ele se transforme a vida de muita gente ainda. Eu quero homenagear. Na verdade, o objetivo do Bastidores do Porto foi criar uma homenagem, né? Eu não entro tanto no Comex. Eu acho que você está num caminho muito legal, porque a gente acaba falando do comércio exterior. Né? Eu acho isso muito importante. Eu não tenho essa tarimba. Eu admito que, assim, por mais que eu tenha experiência, eu não sei metade do que eu teria que abordar. Você conduz com muita facilidade isso. Colega, você é muito generoso. Agora, não é. Mas a gente vai se... A gente vai se ajudando, né, Aninha? Porque aqui nós somos 3 amadores, grandes amadores, profissionais da área. Temos aprendido. Fazer o povo se divertir um pouquinho com um assunto meio complexo, que é essa coisa da cadeia, né? Gente, cadeia é um nome feio para esse treco. Mas para toda essa conexão que existe e que nós viemos com a coisa mais despretensiosa do mundo, que é falar da coisa que a gente mais ama. Nós amamos o que nós fazemos. E eu tenho certeza que, através desse amor que a gente transpira ao trazer para você, através das nossas atividades profissionais, aquilo que é de melhor, que é a nossa essência, que é o nosso valor, que é a nossa cultura, e aquilo que a gente pode trazer para fazer diferença na vida de pessoas e de empresas, cara, tá aqui, tá representado através de vocês. Eu agradeço demais. Obrigada. Vocês são pessoas que... Olha, vou falar. A casa de vocês, voltem sempre. Obrigada. E contem comigo para qualquer projeto maluco que vocês tenham aí, beleza? E você também, gente. Muito obrigada, viu? É isso aí. Valeu. Obrigada.